Vamos trazer para o centro do debate de hoje a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento vem sendo promovida, aliás, a cultura pelo Tribunal da Internet. O cancelamento nada mais é que uma espécie de rejeição às pessoas por algum erro cometido na internet e caem de pau, como se diz no popular. O caso mais recente que chamou a atenção da mídia foi o da cantora Luísa Sonza, que precisou se afastar das redes sociais, mesmo prestes a lançar um novo álbum. No início do mês, ela recebeu uma enxurrada de ataques e mensagens na internet após a morte do filho do seu ex-marido, o youtuber Whindersson Nunes. Também teve o caso da atriz Juliana Paz, que fez um posicionamento político nas suas redes sociais e acabou, como dizem, cancelada por parte dos seus seguidores. Mas esses ataques não atingem só famosos, não, atingem anônimos. E a gente quer saber como lidar com os atacantes, os haters. Hoje a gente convidou para participar o Léo Suricati, do perfil Suricati Ceboso. Bom dia para você, Léo. Bom dia, Nonato. Bom dia aos ouvintes. Agradecer a sua presença. E a Carol Melo, do perfil Carol Melo Mentor. Bom dia, Carol. Bom dia, Nonato. Prazer estar aqui com vocês. Oba, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês exatamente para atender uma discussão que eu considero muito importante. Você que acompanha o nosso debate pela 101,7, também pelo YouTube, Facebook, Twitter do Jornal Jangadeiro, pode participar. 981543814. Eu já vou perguntando. Você já cancelou alguém, ouvinte? Manda dizer por quê. Rápida aí. Se for uma mensagem de voz, de áudio, 15, 20 segundos, até 30 segundos. A cultura do cancelamento é uma forma moderna de ostracismo em que uma pessoa ou um grupo, eles são expulsos de uma posição de influência ou fama devido a atitudes consideradas questionáveis. Vocês acham questionáveis o cancelamento de casos como o do Whindersson, da ex-esposa do Whindersson, da atriz Juliana Paz? Vou começar pela Carol. Carol, qual é a sua posição sobre a cultura do cancelamento? Nonato, você logo no começo falou algo muito importante. A internet hoje virou um grande tribunal onde as pessoas estão cada vez mais se sentindo no direito de decidir a vida das pessoas, influenciar de uma forma onde elas não só se conformam por ter um posicionamento contra, mas também por... elas querem cada vez mais fazer parte da decisão da vida daquela pessoa que ela segue, que ela tem ali como alguém importante para ela. E isso tem realmente gerado muitos conflitos na internet, não só para as pessoas mais populares, mas os anônimos também vêm sofrendo bastante com esse tipo de atitude na internet. Você chegou a sofrer algum tipo de cancelamento por conta de alguma postagem? Nonato, eu já sim, né? Já sofri alguns cancelamentos, já fui vítima de haters. E é engraçado, assim, hoje todo mundo está numa situação de que pode ser vítima de algo parecido. Hoje, ou você vai ser vítima, ou você ainda não fez barulho suficiente, não incomodou o suficiente para sofrer algum tipo de ataque. Os haters, né, que eu tive que lidar foi mais numa situação de xenofobia, onde as pessoas vinham no meu perfil para falar um pouco do meu sotaque nordestino, para falar um pouco assim o conteúdo é bom, mas ninguém aguenta esse sotaque do Nordeste, enfim. Então eu já fui vítima assim de alguns cancelamentos. Opa, que coisa, é uma demonstração de intolerância e que vem de longe, não é só de agora por conta da cultura do cancelamento, não, contra nordestino. Ô, Léo, você deve ter realmente algum exemplo
de intolerância diante das suas publicações. O Léo Suricati faz uma das maiores e melhores produções na internet, onde é seguido por muita gente. E certamente algum haters, algum intolerante já tenha realmente tentado alguma crítica mais ríspida com você? Sim, sim. Assim, a gente já sofreu, até porque a gente começou cedo na internet, assim, antes de virar a febre que hoje em dia é a internet, a gente começou a fazer trabalho na internet ainda em 2008, 2009. O Suricati é de 2012, né? Então, assim, a gente viu a revolução tecnológica, a galera saindo do computador e indo para o celular, para o smartphone. E a cultura do cancelamento, assim, uma reflexão há tanto tempo que a gente está na internet, acompanhando, vendo. Hate, esse tipo de hate, de gente que diz que não gosta de nordestino, gente que não diz que não gosta do que a gente faz, isso tem, assim, no quilo. Mas o cancelamento, essa forma de se organizar como um lixamento público, é uma coisa que era comum em rua, assim, que é aquele lixamento popular, que teve um momento também que virou moda, que a galera até teve alguns que descobriram que não era um lixamento real, com necessidade, e na internet também tem isso, né? A destruição de reputações, de carreiras inteiras, ou então de uma vida, porque às vezes a pessoa é só uma pessoa ali que está no meio de milhares e um cancelamento vem e a pessoa sumariamente parece que ela não existe mais para a sociedade, né? E esse hábito, ele vem cada vez ficando maior por uma questão também que acho que tem também um pouquinho da culpa desse lance, dessa cultura na internet que se criou, muito agressiva, do ódio, das pessoas se ofenderem com muita vontade, com muita velocidade nas palavras, usando uns termos e tipo de coisa. O lance da Luísa foi tipo isso, perguntar se ela tá feliz porque o filho do ex-marido dela morreu, entendeu? Tipo assim, a pessoa pensa, quem é que ia ficar feliz com isso? Um monstro. Então, essa cultura que se criou na internet, ela também foi muito alimentada por alguns grupos políticos e tal. Uhum. E agora a gente está discutindo isso para também tentar quebrar. Não é sobre você não poder criticar, é sobre você querer matar outra pessoa, a reputação dela. É literalmente transformar ela numa coisa que não é, tipo assim, não, ninguém pode gostar disso. Não, ninguém pode gostar de Carol Conká. Porque a Carol Conká não presta. Agora, você não está entendendo. Se você gostou, você tem que ser cancelado também. Então, esse efeito manada em larga escala que acontece, ele virou uma cultura. Infelizmente, a gente tem que, de alguma forma, discutir como é uma arma, querendo ou não, uma arma do público, de às vezes contestar algo que acha errado. Vou pegar o exemplo da Farm, que fez... A menina morreu no Rio, foi assassinada, e aí depois a loja estava fazendo o código promocional com o nome dela. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que... É uma arma, mas tem que ter cuidado. Agora, vocês não concordam que há quem faça comentários desnecessários na internet de forma proposital, seja para chamar atenção, por querer manifestar pensamento, seja para agredir anônima e gratuitamente? Hein, Carol? Os haters, Nonato, ele tem essa intenção, né? Eles estão ali realmente para denigrir a sua imagem, para fazer comentários ofensivos e tentar, de uma certa forma, te descredibilizar, te descredenciar dentro da sua comunidade. Eu procuro dizer que atrás de todo ódio, atrás de toda pessoa que fere, há alguém ferido. Então, a gente precisa entender que essas pessoas são doentes. Elas estão ali realmente para transferir algo que existe dentro delas para alguém que incomoda ela de alguma forma. Incomoda ou porque tem o sucesso que ela gostaria de ter, ou porque tem a coragem de falar algo que ela não tem coragem de falar,
porque ela está se posicionando e o hater não tem coragem de se posicionar. Tanto que a maioria dos haters, eles se escondem por trás de perfis falsos. Porque eles estão ali realmente, né, para ofender mesmo, para cometer crimes, eu diria, né, que são crimes cibernéticos. É interessante que houve um avanço em termos de processo, por exemplo, de antigos costumes que estão sendo desconstruídos. Exemplos, o racismo passou a ser cada vez menos tolerado. Piadas sobre hábitos antigos, sobre mulheres, sobre raças, já não tem mais graça. O bullying vem sendo realmente colocado na lata do lixo há muito tempo. Isso, mas vem acontecendo uma coisa inversa. Vem crescendo nas redes sociais. Você saberia explicar, Léo, por quê? Eu acho que tem pegar um pouquinho do gancho também. Carol, além do hate, desse hate das pessoas que estão ali hateando, que estão ali, que elas se sentem, elas estão ali na internet ocupando esse espaço justamente para fazer isso, para ficar ali atormentando, falando, botando defeito nas coisas, dizendo que fulano é feio, que fulano é isso, que é aquilo. E buscando esse sentimento, ainda tem os robôs, né? Que existe um monte de perfil que estão lá falando um monte de groselha, lotando página e que não é nem pessoa, é só o perfil fake. Que aí está programado para fazer isso. E aí isso ainda colabora mais ainda com esse sentimento. E sobre o que você falou, não só há uma coragem maior na internet, porque a pessoa está por detrás de um computador, de um celular, ela não está peito a peito com alguém ou num lugar cheio de pessoas. Porque você falar um absurdo num canto cheio de gente vai causar uma confusão. Vai ser que nem a história do ontem do cara que entrou no shopping com a suástica no braço. É muito mais fácil você usar um discurso supremacista na internet que ninguém vai pegar pelo seu braço e vai dizer isso aqui é errado, meu filho, não pode não. E se a pessoa faz o comentário, o cara responde embaixo. Então ele tem o mesmo... Ali ele se sente poderoso. Você se sente um certo... Eu tenho poder, eu posso falar aqui, ninguém vai me interromper porque ninguém manda em mim. E esse sentimento ele foi alimentado ao longo desses anos, sim. A gente tem que entender desse processo que a internet vem, mas principalmente tem o lance da polarização, mas muito mais do que isso. Tem as coisas que estão ali dentro desse debate, que são principalmente o debate do discurso de ódio, da intolerância, que cada vez sendo validado por pessoas públicas. Então as pessoas vão se sentindo corajosas para falar isso em público. É coragem um jovem Caruaru, que é bem aqui no Nordeste do Brasil, ele entrar com a suástica no braço, fazendo alusão a uma coisa que é horrível, que foi uma coisa que, para a humanidade, a humanidade inteira, em vários países que eu não conheço, um país que não trate isso como crime. Inclusive no Brasil é crime fazer apologia a um movimento nazista. E a gente está vendo isso porque os caras são influenciados na internet e acham que pode. É interessante, você cita esse caso, um jovem que saiu para um shopping nos seus 16, 17 anos com um cordão da suástica no braço. E na internet, as respostas foram mais agressivas do que a visão. Olha, a gente devia pegar, quebrar cada dentinho dele com uma pancada. Quer dizer, há um clima de intolerância virulenta. O cara estava errado, sim, por fazer propaganda como ser um neonazista. Mas aí ele explicou que ele queria só provocar. Quer dizer, há uma espécie de ódio provocado para chamar atenção para si, para ele ser também notícia, não é, Carol? É exatamente isso. Essa é a grande filosofia do hater. Eles querem chamar atenção, geralmente são pessoas que têm perfil depressivos, que vivem problemas, que sentem muitas dores e que estão ali para chamar atenção.
Tanto que a gente sempre diz que se você está sendo vítima, né, de um hater, imagina, se acordar bem, ter lá um recadinho de um hater, a gente, todo mundo, né, convive com algumas inseguranças. E aí você ter uma mensagem de um hater no seu perfil é algo realmente desmotivador, é algo que você fica se questionando, é algo que te coloca para baixo. Então, a melhor forma de lidar com isso é entender que não é sobre você, é sobre quem está deixando aquele comentário ali. Então, não se deixar abater por nenhum tipo de comentário desse tipo. Eu já ia perguntar a vocês o que é que a gente deve fazer com haters? Deve responder ou deve simplesmente deixar para lá, se calar? Começar com a Carol. Com você, Léo. Opa, desculpa. Meu tio costuma dizer que é igual jogar. Tem coisa que é igual jogar xadrez com pombo. Você jogar xadrez com pombo, você não pode esperar que ele vá jogar. Em algum momento ele vai derrubar as peças. Hater ele é troll. Ele naturalmente ele vem dessa cultura de, como é que se diz? Ele quer derrubar as peças do jogo. Para ele vence assim. Não existe jogo. O jogo dele é acabar com o jogo, é acabar com o normal, é o caos, o ambiente caótico da ofensa, das pessoas se ofendendo. Então não tem como responder. Você responde, o cara vai te ofender de volta, porque ele quer te ofender, ele não quer ter uma discussão, ele não quer ter opinião diferente. Ele quer que a opinião dele é a que importa e acabou. Você é um lixo e eu que sei o que presta. Quem diz o que é quem nivela o mundo é a minha opinião e acabou-se. Então, assim, não tem como lidar. O grande conselho nesse tempo de internet que eu aprendi no começo a gente respondia. Depois que a gente parou de responder, apesar de você ainda se importar, você vê aquele comentário, você fica se mordendo por dentro, assim, fela da mãe. Mas a gente não responder é o melhor caminho. Você também pensa... Eu concordo. Aham. Eu concordo, Nonato. Com haters não tem conversa. Eles querem isso, eles querem te denigrir, eles querem a tua atenção. Então, a melhor solução é realmente ignorar. Ignorar é a melhor saída para você lidar com um hater. Então, para quem está iniciando conteúdo na internet, interessado em aparecer, é bom se cuidar com as pessoas que são haters, né? Haters, aliás, para ouvinte, vem da palavra hate, em inglês, de ódio, né? Os odiadores, os que odeiam, por isso tem essa expressão. E eu perguntaria... Não, eu vou dar tempo agora para as perguntas dos ouvintes, senão eles vão me reiterar. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Carla Moura aqui. Nosso ouvinte Carlos está aqui fazendo comentário, dizendo que internet é um tribunal cheio de juízes hipócritas. Tem uma pergunta aqui da Ana para vocês, que ela diz: como fazer de um cancelamento um aprendizado ao invés de uma autopunição? Perfeito. Eu acho que é bem importante a gente, nesse momento, esclarecer que existem algumas ações na internet. A do cancelamento não é a mesma do hater. Quando a gente é cancelado, uma pessoa simplesmente deixou de se interessar por aquele conteúdo, ou simplesmente você falou algo que a sua comunidade não compactua com aquele tipo de pensamento ou com aquele princípio, e eles deixam de te seguir, você começa a perder seguidores. Isso é um cancelamento. Então, a gente precisa realmente rever a nossa posição, fazer disso um momento de aprendizagem, refletir sobre o que é realmente o nosso poder de influência e aonde foi que a gente realmente errou, se a gente precisa rever aquele valor e aprender com essa nossa comunidade, para que a gente possa voltar a ter confiança e conquistar essas pessoas, reconquistar esses seguidores perdidos. A melhor forma é pedir desculpa, ir lá, se posicionar, dizer que errou, que reconhece e dar uma explicação realmente aos seus seguidores.
O hater não, o hater ele não é simplesmente um cancelador de deixar de te seguir. Ele está lá, ele continua te seguindo e está ali para gerar ódio, para te descredenciar, para poder ser ofensível, para ser ofensivo, para denigrir a sua imagem. Então, esse daí não tem conversa, esse daí não tem pedido de desculpa, esse daí é um problema que não é sobre você, é sobre ele. Esse a gente não responde. E aí tem um outro tipo também, que até o Léo acabou de citar, que são os trolls. Esses, para mim, são os mais complicados de administrar, porque, na verdade, eles estão ali para tirar um sarro, né, para fazer, para criar um deboche do seu trabalho. Muitas vezes eles não vão fazer isso diretamente para você, eles compartilham a tua publicação para alguns grupos, para que eles fiquem ali debochando, tirando sarro de você, dizendo tentando ridicularizar o teu trabalho. E isso é muito ruim. E isso, inclusive, eu acho que é uma das coisas que mais a gente encontra, inclusive, dentro do nosso próprio convívio, né? São pessoas que a gente conhece, que a gente tem como amigos, e que essas pessoas ficam ali compartilhando o nosso conteúdo e fazendo graça, tentando nos ridicularizar, porque a função deles meio que, até inconscientemente, né, eles estão fazendo ali esse papel de trolls, e que isso também é algo que a gente precisa muito tomar cuidado e se policiar. Pergunta aqui de ouvintes também chegando. Tem mais pergunta. Dessa vez da Luciana, ela pergunta aqui para a Carol o fato dela ser mulher e para o Léo o fato de ser jovem, ter começado cedo. Isso foi um desafio maior, Léo? Foi mais complicado pela condição e porque também na época que a gente começou a fazer internet era brincadeira, virou trabalho há pouco tempo. Agora que depois que o mercado da internet hoje é o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo, mais do que o da energia. Então, porque não é, eu tô falando internet porque tem jogos, tem publicidade, tem acesso, tem redes sociais, tem um império de comunicação, e hoje em dia é a forma de comunicação mais usada no planeta. A internet é isso, e passou a ser a coisa mais importante. Quando a gente começou a fazer, todo mundo falava que era brincadeira, até porque não tinha todo mundo acessando na internet, era mais restrito. E cada vez mais vai mais gente aderindo. E mesmo assim, a gente está num país que pouca gente ainda tem acesso à internet, ainda mais de qualidade. É pequeno o número, perto do potencial mercado do que é. Então, quando a gente começou, o preconceito era porque a gente era menino, mas não porque era só menino, é porque a gente tava brincando. Hoje, agora, a gente é só visto como menino. Ainda a galera tá entendendo que a gente está fazendo um negócio sério há muito tempo, que o Suricate não é uma brincadeira, é uma empresa que tem registro e está funcionando e faz trabalho com várias empresas e empresas grandes daqui, do Brasil e do mundo. Então as pessoas já começaram a ter esse entendimento hoje em dia, mas ainda trata meio como menino. Isso é um fato, porque ser novo, ainda mais no mercado desse que cresce e tal, mas graças a Deus, pelo menos assim, as grandes figuras do mercado da internet são pessoas jovens, então esse preconceito ele vai se quebrando. Na área política, esse tipo de intolerância da cultura do cancelamento teve provocações a partir de 2 anos, 2 anos e meio da última eleição presidencial, não é isso? Até que ponto também a intolerância política tem agitado o mundo das redes sociais, que vocês tenham percebido? Nonato, na verdade, no meio político, acho que desde o período do Obama, desde o período que o nosso presidente Obama, lá dos Estados Unidos, foi eleito pelas redes sociais, isso começou a ganhar muita visibilidade, e as campanhas políticas passaram a ser muito mais digital. A cada ano, né, nesses 2 últimos anos,
a influência das redes sociais na campanha política passou a ser ainda maior. E aí, dentro dessa disputa política, a gente percebe não só a presença de haters por questões partidárias contrárias, mas também dos próprios opositores, né, que vão construindo uma rede de haters para tentar descredenciar o seu opositor e poder ganhar mais espaço dentro desse debate na internet. E isso é uma coisa que eu acho que na pandemia as pessoas passaram a ser menos tolerantes a esse tipo de questão. As pessoas passaram a entender que não dá para você, dentro de um debate político, admitir já tantas fake news, tantas coisas assim, notícias que não são verdades. E eu acho que agora o marketing político em si está muito mais focado em promover a reputação de um candidato do que focar em desconstruir a imagem do seu opositor, entendeu? E você, Léo, para encerrar também? Eu queria só fazer uma observação que a Carol falou, porque eu acompanho, assim, eu sou um viciado em política, assim, quem me acompanha nas redes sociais sabe um pouquinho disso, assim, acompanho tudo, CPI, tô acompanhando o negócio, comitê da Covid, essas coisas, tudo eu fico prestando atenção mesmo, e muito antes desse atual momento. E acompanho, e como a gente vem há muito tempo na internet, você, querendo ou não, vai falando desse assunto. A gente vê as movimentações em 2013, a Primavera Árabe. Tem coisas que são movimentações coletivas que foram organizadas pela internet. E as pessoas começaram a entender que dá para se organizar pela web. E aí é lógico que não é todo mundo se organiza. Uhum. Quem é hate, quem é troll, quem é de extrema direita, quem é de extrema esquerda, quem é de direita. Então as pessoas começaram a conviver em bolhas e grupos políticos. A gente teve a eleição em 2014, que a Dilma foi eleita, foi um dado que saiu depois no Datafolha, que ela foi eleita por conta da internet. Porque ela teve a campanha contrária à campanha do Aécio, foi feita na rede. E o Bolsonaro, não precisa ninguém falar isso, o Bolsonaro, todo mundo sabe, ele tinha 17 segundos de TV, ele foi eleito pura e exclusivamente no WhatsApp e no Facebook. Então, assim, as pessoas usaram na política as redes sociais porque a rede social, ela dá pra gente que a gente se interessa. E o grande lance que os partidos, principalmente de extrema-direita no mundo, fizeram foi entrar no Facebook e comprar informação para saber as preferências das pessoas, para saber como é que chega no eleitor. Então, isso foi pensado, não foi simplesmente uma cultura de massa que todo mundo estava ali junto e começou vamos agir desse jeito. A gente foi induzido de alguma forma a estar onde a gente está. E aí precisou vir uma pandemia, a gente está num momento, e aí pego muito o que a Carol falou, defendo plenamente, as pessoas começaram a não mais aceitar e começaram a procurar fonte, que é uma coisa que ninguém ia atrás. A pessoa recebia um negócio no WhatsApp e mandava para os outros, e ficava, olha aí, fulano, eu não falei, eu não disse. Então, essas coisas, hoje em dia não é mais tão aceitável, perdeu esse valor. A verdade, hoje em dia, elas são várias e a gente tem que ver em vários lugares para tentar tirar alguma, porque é muita gente querendo botar cada um sua narrativa. Então, você tem que acompanhar. Então, você passa, quem quer, de fato, tem que se informar. Ok. Quero agradecer a vocês dois que demonstram um conhecimento do assunto, pela mobilização que vocês fazem também, pelo trabalho junto às redes sociais. E espero que haja realmente uma compreensão maior para que essa cultura não acabe desencantando ainda cada vez mais no país. É interessante que a gente imagina que seja só de jovens, mas há presença de adultos também, né, em meio a essa cultura da intolerância, não é isso? Exatamente isso, Nonato. Quero agradecer muito a participação aqui.
Muito bacana esse debate. Agradecer ele também por estar fazendo isso junto com o Léo, que é uma pessoa que eu adoro o perfil, que ainda traz para a gente esse humor leve do cotidiano e que tanta gente se inspira e se reconhece em suas postagens, que a gente tenha cada vez mais conteúdos leves para melhorar o nosso dia na internet e dizer que a gente está aqui sempre à disposição para participar de debates tão construtivos como esse. Obrigado a você. Léo, obrigado também. Continue fazendo o que você faz. Obrigado, Nonato. Aham. Eu quero agradecer, obrigado, Carol, todo mundo, os ouvintes. Eu tô realizando um sonho, mas estou aqui no programa Nonato Albuquerque, ó, a moral. Abraço, É verdade, Léo. Ele é maravilhoso, Nonato. Um abraço.